De volta ao programa Amigos da Oração, uma bênção de Deus. Conheça o Ministério Amigos da Oração e se torne um participante, um amigo da oração. Você se inscreve para ser um membro do Ministério, participante. Ele é interdenominacional, não é uma igreja, é um ministério para-eclesiástico, ministério de apoio. Eu, particularmente, sou pastor na Assembleia de Deus e membro dela desde a minha adolescência. Mas o Ministério Amigos da Oração é uma obra organizada que o Senhor me mandou organizar com o intuito de trabalhar a vida mais profunda com Deus através da oração e da palavra. Qualquer que seja a sua igreja, você pode ser um amigo da oração e assim se inscrever. Os contatos estão em sua tela para você hoje ainda se inscrever como um amigo da oração. Se você ainda não quiser se inscrever como amigo da oração, você pode se inscrever logo para o Maio de Deus, que é esse período que nós vamos ter de 30 dias de oração, estamos nos preparando para isso. Simplesmente vamos orar todos os dias e você vai orar comigo através do programa de rádio que faço todo dia, que é o devocional Meu Dia com Deus. Você acessa o nosso site e pode então assim participar das orações. São 10 minutos diários de oração nesses programas, mas muitos outros movimentos de oração, um mês inteiro de oração pela sua vida. Quero lhe convidar agora para a Bíblia, uma leitura que temos em João, no capítulo de número 10, que nos fala de Jesus enquanto o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome a sua ovelha, as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, eles não compreenderam. Tornou Jesus, pois, a dizer-lhes, aqui já é o verso de número 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Bem, é uma palavra que nós sempre ouvimos, sobretudo este último verso que li, que o ladrão não vem somente senão a roubar, matar e destruir. Jesus veio para que tenhamos vida e vida abundante. Mas este é um dos textos mais ricos do ponto de vista do significado da vida entre o pastor e a ovelha. Quando Jesus fala esta palavra, ele está falando dentro de um conhecimento muito comum daqueles seus ouvintes, aqueles seus interlocutores do momento. A vida era bem pastoril e rebanhos de ovelhas estavam à vista de todos nas áreas rurais. Então, Jesus estava falando de algo que eles bem conheciam. E há coisas muito interessantes, verdades muito profundas nesse texto. Nós vamos dissecá-lo passando pelos versos, que é a leitura toda do capítulo 10º, é desde o verso 1º até o verso de número 10. Vamos ver algumas partes. Jesus diz que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, Jesus faz logo uma separação entre quem é pastor da ovelha e quem é ladrão das ovelhas. Isso aqui a gente pode ver tanto no sentido do significado mesmo do discípulo e do mestre da ovelha e do pastor, como também numa analogia entre aqueles que lideram as ovelhas de Deus. Jesus diz, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
somente o pastor, realmente, os grandes rebanhos tinham os seus currais, portanto, cercados, porque um rebanho pequeno podia ser criado solto, e pode ainda, mas um rebanho maior, um cercado e uma porta. Uma porta. É interessante essa questão da porta, e eu queria lhe chamar a atenção para isso. Nós costumamos chamar de porta a essa peça de madeira, por exemplo, que serve para fechar o vão. Na verdade, a porta é o vão. E Jesus daqui a pouco vai falar sobre isso, dizendo, eu sou a porta. Jesus disse que somente é o pastor das ovelhas, o porteiro. Então aí você vê a figura de uma outra pessoa que trabalha com as ovelhas. O porteiro, aquele que cuida, que fica ali durante algum momento ajudando o pastor. O porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Então, a partir daqui, Jesus começa a falar de uma questão importante, que é a identificação ou a identidade, a intimidade, a aproximação que existe entre o pastor e a sua ovelha. Jesus diz, quando o pastor abre a porta, então, o que acontece? As ovelhas ouvem a voz do pastor. E os pastores tinham, naquela época, e ainda têm o hábito de chamar seus animais por nome, dar nome, certo? Então, ao ouvir a voz do pastor, logo as ovelhas reconhecem. A gente que está um pouco distante dessa realidade, fica pensando, como é isso? É bem simples a gente pensar. Veja que o cão também tem esta familiaridade, esta agucidade na relação com o dono. E quando uma pessoa tem um cãozinho em casa, quando chega, logo que ouve a voz ou o barulho do portão, alguma coisa assim, o cãozinho logo reconhece e começa uma festa muitas vezes. Pois bem, as ovelhas, disse Jesus, conhecem a sua voz. Então, as ovelhas são tiradas, portanto, para fora, e ele, o pastor, vai adiante delas. As ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Vejam só. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. O que é muito interessante aqui é Jesus trabalhar esta questão de nós, enquanto servos de Deus, enquanto ovelhas de Jesus, conhecermos a voz de Jesus. Hoje nós temos multidões que parecem não serem ovelhas de Jesus, mas parecem aquelas ovelhas desgarradas que Jesus mencionou também. Quando ele olhou certa vez e ele disse que as pessoas eram como ovelhas dispersas sem pastor, certo? Então, existem pessoas que estão hoje correndo de um lado para o outro e elas estão em busca de alguma voz, de algum comando. Na verdade, se você é um servo de Deus, se você é um seguidor de Jesus, você há de reconhecer a voz de Jesus. Você há de conhecê-lo e você não vai precisar estar correndo atrás de profecias, atrás de profetas, atrás de campanhas, ou se ouve dizer que ali está acontecendo, você vai, ouve falar que naquele lugar está acontecendo outra coisa, você corre. E é claro que quando você corre para lugares tão diferentes, o que você ouve? Você não vai ouvir sempre a voz de seu pastor, mas você vai ouvir muitos ensinos, muitas doutrinas, muitas coisas. Hoje, infelizmente, nós vivemos um sincretismo religioso terrível, terrível, terrível. Esses dias me mandaram um WhatsApp em que a pessoa me perguntava se era autêntico o texto. Tinha ali uma foto de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, e um relato de que em algum momento Gunnar Wingre desceu, salvo engano, ao estado de Santa Catarina para averiguar a existência de um tal movimento pentecostal.
E depois ele teria concluído que aquilo não era um movimento do Espírito Santo, mas aquilo era um baixo espiritismo. A pessoa me perguntou, eu, enquanto um pouco conhecedor da história da Assembleia de Deus, então respondi, é verídico o texto. Isto realmente faz parte da história da Assembleia de Deus no Brasil. Há 100 anos, Gunnar Wingre, fundador da Assembleia de Deus, reconheceu que alguns movimentos ditos pentecostais, na verdade, eram baixo espiritismo. E hoje, nós não temos dúvida nenhuma em afirmar que nós vivemos um sincretismo, e aqui eu não falo somente da Assembleia de Deus, mas estou falando de todas as igrejas pentecostais e, sobretudo, neopentecostais. Nós vivemos um sincretismo com os mesmos elementos da Umbanda, ok? Com os mesmos elementos da Umbanda. Hoje nós temos o que dentro de alguns templos religiosos? Sal grosso, você encontra na Umbanda. O que mais você tem? Você tem rosas, flores, você tem banhos, ok? Você encontra pessoas rodando em um frenesi, em um transe. É uma cena bem comum. E assim nós temos um universo de pessoas que estão perdidas em suas convicções. Jesus diz, olha, aquele que me conhece de modo algum seguirá ao estranho, porque não reconhece a voz do estranho. Existe um comando de voz espiritual dentro da alma, dentro da mente, do coração de um servo de Deus. E ele, por conhecer Jesus, pelo fato de conhecer Jesus, desconhece qualquer outra voz que não seja a voz de seu pastor. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para falar sobre este verso em que Jesus diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isto aqui remete a Jerusalém, e com muitas portas, uma dessas portas era chamada Porta das Ovelhas. A Porta das Ovelhas era uma passagem que ia direto para o templo e para o lugar do sacrifício. Hoje nós ouvimos dizer e vemos documentários de animais que quando seguem para o abate parecem entender que estão indo para a morte. E eles vão assim com aspecto deprimido. Pois bem, a Porta das Ovelhas era um desses lugares. Milhares de animais eram sacrificados. E aquelas ovelhas, ao passar por aquela porta e entrarem no templo de Jerusalém, sabiam, aqui entre aspas, que não voltariam mais dali. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. Vale a pena nós conhecermos a Cristo de verdade, não estarmos presos a dogmas, a crendices, a tantas superstições que hoje são colocadas no meio do povo de Deus, do povo evangélico, do povo cristão. Mas conhecermos Jesus, termos intimidade com Cristo, conhecermos perfeitamente a quem servimos, reconhecermos a voz do Senhor e reconhecermos também automaticamente quando não é Deus que está operando. Minha oração hoje é para que você e eu tenhamos uma vivência bem perto de Jesus e Ele seja suficiente para nós nesta vida e na eternidade. A gente vai ao intervalo e volta já.